Então a gente só vai mudar isso quando a gente começar a ensinar economia para as pessoas. Mas não é economia para o cara fazer contas econométricas, é economia básica, noções básicas de economia. O que tá acontecendo, meu? Dólar explodindo, né? Pô, Explodindo, eu, verdade. eu pensei que o dólar ia ficar no 6, 6,10, agora eu olhei agora, gente, 6,30. O dólar explodindo. Por que o dólar tá explodindo dessa Pô. maneira, né? Qual que é a análise que vocês lá na Genial, Uhum, pô, você convive com muitos analistas, tanto de renda fixa, internacional, sim. analista de ações aqui, né? Você tem um time completo lá pra você ir lá e E perguntar pros perguntar o que tá caras, né? acontecendo. Sim, verdade, verdade. Primeiro que é a máxima histórica isso daí, né? Então, desde Nossa. o plano real, você não viu o dólar chegar nesse nível. E aí até o pessoal às vezes pergunta, né? Pô, o que que aconteceu? Na verdade, o governo gosta de ficar culpando sempre o outro, né? Então, antes era culpa do Roberto Campos Neto que usava o BC e não fazia os leilões para conter o dólar. Fez o leilão, não conteu nada. Aí agora é culpa do tal do mercado da Faria Lima que tá especulando. Aí é culpa do Trump, é culpa de não sei quem, é culpa do Bolsonaro. Sempre é culpa de outra pessoa e o pessoal nunca olha pro próprio umbigo para tentar fazer uma análise se eles estão fazendo a coisa certa ou não. A minha opinião é que, assim, eu inclusive já venho falando pro pessoal há bastante tempo aqui, lá no meu canal, inclusive nos vídeos, a gente viu desde da virada do governo, na minha opinião, quando se foi eleito o governo Lula aqui, existiu todo um plano de governo que mostrava que os caras seriam um governo mais gastador. É um pouco do como eles pensam. Se É. está certo ou errado, aí já é outra questão. Aí vai um pouco da sua visão econômica. Na minha visão, eu acho que isso está errado, mas tudo bem. Era o plano dos caras. Então, eles entendem esse benefício do gasto público como um indutor da economia, que é o que está acontecendo de fato. Então, se foi e é um governo que tem gastado bastante, esse gasto bastante no curto prazo está trazendo um crescimento econômico, isso é verdade, não tem como negar, né? Você olha os dados, você vê um desemprego baixo, você vê, de certa forma, um crescimento vindo, às vezes até acima da expectativa, e não dá para negar, isso é um fato, é verdade. Agora, qual que é o problema disso? E aí o que muitos economistas estão dizendo. Primeiro, esse crescimento que o Brasil está tendo agora, ele é um crescimento que se diz acima do... A palavra, não sei se essa é a palavra certa, mas é um crescimento acima do possível. Por que que se diz isso? E tem um indicador que mostra isso, que é o chamado hiato do produto. Quando esse hiato do produto está positivo, que é o que a gente está vendo agora, é a economia crescendo acima do que ela consegue crescer. Então a gente está tendo um crescimento econômico muito pautado em gastos do governo. Esses gastos do governo estão induzindo a economia a crescer, só que a produtividade não tá conseguindo colher os frutos, né? Não está conseguindo acompanhar esse crescimento econômico. Aí a gente já viu isso acontecer no passado, que no médio e no longo prazo você acaba tendo um efeito rebote. Então você causa uma pressão inflacionária, você causa um decrescimento econômico, você causa mais desemprego, assim por diante. Então a gente já viu isso acontecer no passado, esse é o risco que também o mercado sempre olhava e falava, bom, o governo Lula está seguindo o que seguiu alguns governos petistas passados, que levou a gente a entrar numa recessão, entrou numa questão econômica muito difícil. Mas fora isso, a gente também tem, como o governo está gastando muito, o mercado sempre sinalizou, e acho que isso ficou muito claro desde sempre do começo do governo, que nós precisamos ter uma certeza quanto à trajetória de endividamento do país. A gente precisa que o governo, de alguma forma, dê para a gente cenários e algum tipo de metas, enfim, ou que seja planos para conter esse avanço muito grande do endividamento do país. E aí você vê a questão de relação dívida-PIB e tudo mais. O governo veio lá e falou, bom, vamos acabar com o teto de gastos, acabaram com o teto de gastos, vamos criar o tal do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi criado, muita gente ficou com aquele pé atrás, alguns economistas até falaram, bom, vamos acreditar nesse negócio, né? Vamos dar um voto a Uma favor. confiança. Eu, sinceramente, sempre achei, minha visão, não sou economista, mas gosto bastante de economia, eu sempre achei que não era muito difícil daquilo parar em pé. Então se falava em déficit zero agora, já falava assim em superávit ano que vem, superávit no ano subsequente. Tava muito difícil de olhar aquilo porque era muito pautado, não era muito pautado num aumento de receita, um aumento de impostos. Num cenário, na minha opinião, onde não se dava, não se tinha mais como aumentar tanto imposto assim. E com poucos cortes de gastos, que era realmente o que o mercado queria ver. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, não vai entregar déficit zero, não vai entregar superávit, então se mudou ao longo do caminho as metas. Isso já foi um baque muito grande, na minha opinião, para o mercado. Porque você coloca uma coisa na mesa, fala que vai entregar um negócio, promete, não cumpre, beleza, você não cumpriu a É. primeira vez. Aí vão lá agora que estão prometendo mais coisa. Pô, você vai acreditar num cara que prometeu para você uma coisa, não cumpriu, vai prometer de novo, você vai acreditar nele? De Vai jeito ser muito nenhum. mais difícil você acreditar, certo? É um pouco disso que o mercado está trazendo. Então a credibilidade do governo, na minha opinião, tem caído bastante. Essa credibilidade caindo bastante, que é muito perigoso. Porque essa credibilidade caindo, o mercado olha e fala assim: bom, eu vou demandar, então, portanto, um juros mais alto para financiar esse cara.
porque o risco aqui tá muito grande. Ele não cumpre nada com o que ele fala, quem diz que ele não vai me dar calote? Aí você vê o que tá acontecendo com os juros futuros aqui no país. Os DIs têm subido bastante. Você vê o que tá acontecendo com a própria Selic. Muitos falam, a Selic tem que baixar na canetada. Mesmo que você baixasse na canetada, mesmo que o Lula conseguisse. O mercado não vai emprestar dinheiro, pô. Mas o juros futuro não ia, o juros futuro ia empinar mais ainda. Então ia ser pior nesse cenário. Então o pessoal tem que entender isso. E uma outra visão também que eu acho que é importante do pessoal colocar na visão. Não sei se você concorda. Quando você tem esse risco fortíssimo assim no país, você tem saída de capital. Essa saída de capital que a gente está vendo é o dólar subindo. Então, muito desse dólar subir, claro que tem um efeito também de uma questão internacional. O Trump mesmo sendo eleito também trouxe uma visão mais de dólar mais forte no mundo inteiro. Isso é verdade. Só que muito desse dólar a 6,30 não é por causa do Trump, não é por causa de ninguém, é por causa única e exclusivamente do governo não colocar na mesa um pacote de corte de gastos. E trazer para o mercado algo crível que mostra assim, olha, nós somos responsáveis, nós vamos fazer com que o país volte nos eixos e que isso daqui não vai ter um risco de quebrar, vamos falar assim, bem mais para frente. É isso que o mercado quer. E como o governo não tem apresentado isso, e eu acho que o coitado do Haddad, que para mim não é coitado, mas enfim, ele até às vezes tenta fazer as paradas, só que no final das contas quem manda é o Lula, né? O Lula continua batendo no Banco Central, continua falando que é impressionante ficarem falando de cortar gastos, que aquilo é investimento, sabe? O cara quer tirar as coisas. Então, assim, isso fica muito difícil. Então, minha opinião, o dólar forte hoje é muito por conta do que a gente está vendo aqui no Brasil, muito por culpa do governo, na minha opinião, especialmente por conta da questão de responsabilidade fiscal. Tem alguns efeitos que são internacionais, sim, é verdade, mas se o governo sinalizasse para o mercado, e não é só sinalizar agora, porque, de novo, ele sinalizou, não prometeu. Se o governo fizesse algo que mostrasse para o mercado, ó, a gente vai cortar mesmo, a gente está responsável, o dólar ia cair. Depende muito deles, assim, para ser bem sincero. Só que, de novo, não se foi feita uma autocrítica. Então, o pessoal do governo tá até agora, você vê lá, Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, todos esses caras, eles estão culpando todo mundo, menos ele. Então, fica difícil. Na minha opinião, é isso que tá acontecendo, por isso que o dólar tá tão alto. Aí, como a gente não controla nada, né? Nem eu, nem você, a gente não controla para onde o dólar vai, o que a gente tem que fazer? Montar uma carteira que a gente se proteja disso. No pior cenário possível. Se o dólar for a 7, for a 8, sei lá. A gente tá preparado? A gente tá protegido? Eu tô tentando me proteger, montando uma carteira para isso. Só que tem um monte de gente que não. Então é isso que eu tô tentando trazer pro pessoal. Vamos se proteger para um cenário muito ruim que possa acontecer. Porque se não acontecer, beleza, nossa carteira vai andar de qualquer forma. Mas a gente tá protegido. Se acontecer, a gente não vai morrer na praia, entendeu? Então essa é a minha visão, mais ou menos assim. Mas é complicado, né? A gente começa a olhar o governo, ele não para de gastar, é o Lula falando que vai comprar um jato para cada ministro, então, que vai fazer, pô, aí você começa a ver aquele pessoal nojento lá da Lei Rouanet lá, tudo feliz, que receberam não sei quantos milhões, e pô, a pessoa que só quer trabalhar ali, quer ter o seu dinheiro, quer prosperar, começa a olhar um governo desse daí, começa a pegar nojo. Não, e o pior é assim, é uma pena na minha opinião, eu acho que isso a gente tem que, como sociedade, mudar, e eu tento fazer isso lá no meu canal, você tenta fazer aqui, vários canais de investimento tentam fazer isso também, que é trazer para o pessoal um pouco dessa ideia de noções básicas de economia. Porque com o negacionismo econômico que a gente vive hoje em dia, a verdade é essa, é muito fácil de você, como governante, como político, manobrar as pessoas, manipular as pessoas. Porque, pô, um cara que às vezes não entende nada, não entende um efeito de um dólar mais alto, por exemplo, na inflação, não consegue fazer essa relação, ele chega e fala assim, bom, eu não vou viajar. Eu não como dólar. Eu não como dólar, eu não pego avião, o dólar não me afeta. É mentira. Petista, pô. O petista, ele pensa então, dessa maneira. Mas às vezes o cara pensa assim porque ele não tem o conhecimento. Não é nem porque ele tá fazendo isso de forma mau caratismo, você entendeu? Que o cara sabe o que é, mas ele tá fazendo isso pra jogar pra ganhar voto. Talvez os políticos façam isso. Mas o cara, às vezes, que é o eleitor, o povo mesmo, às vezes não conhece. Então acho que é um pouco do nosso dever, assim, a gente explicar essas questões. Então, pô, é aquilo, o dólar mais alto, vamos tentar explicar de uma forma bem simplona, fazendo alguns exemplos. Então vamos pensar que o cara tem um supermercado. O cara tem um supermercado, ele precisa comprar os alimentos, enfim, tudo que tem naquele supermercado. Ele vai comprar de alguém, esse alguém faz um frete, pega um produto do lado A pro lado B e leva. Esse frete custa para esse cara as horas no motorista, a manutenção do caminhão e o combustível. O dólar mais alto, combustível dolarizado, o combustível fica mais caro. Se o combustível fica mais caro, o cara que faz o frete não vai ficar no prejuízo, ele vai repassar esse preço. Então o cara do mercado que está pagando o frete, o preço está mais alto.
O cara do mercado também não vai pagar o preço. Então o que ele faz? O alimento ele vai ter que colocar mais margem ali, vai ficar mais caro ainda. Mas não só isso, o próprio alimento às vezes que ele compra, ou a própria matéria-prima que ele compra também é dolarizada. Então a carne que ele comprou ficou mais cara, mas o frete ficou mais caro, então o produto final vai ter que ficar mais caro ainda. Então você percebe que é uma bola de neve que vai se juntando, se juntando, se juntando, Sim. e quando você vê, é inflação na veia. Então quando o pessoal fala, o dólar alto não afeta a gente porque eu ganho em real e eu vivo no Brasil, é mentira, afeta e muito. Por isso que deveria ser, na minha opinião, uma preocupação número 1 do governo controlar fazer com que o câmbio caia. Não é controlar o câmbio na canetada, mas é fazer com que o câmbio caia e fique controlável. Porque senão ele afeta justamente o cara que é mais pobre, o cara que não tem tanta renda. Inflação é perda de poder de compra. Um cara, às vezes, que ganha um salário mínimo, com um dólar muito alto, com uma inflação mais alta, não consegue mais comprar carne, você entendeu? Não mesmo. Não consegue mais comprar o mesmo nível e a mesma quantidade de alimento para a família dele. Perde-se qualidade de vida. Perde, às vezes, até saúde, a depender do cenário. O cara que já é mais ricão, tá nem aí. A verdade é essa. Tipo, beleza, vai custar um pouquinho mais caro pro cara, mas o que mudou pra ele? Não mudou nada, né? E às vezes vai ele continuar tem... enchendo o tanque. E às vezes ele tem tanta grana parada num CDI, se você for pensar, que tá rendendo muito mais agora, vamos pensar, porque também a Selic tá subindo para tentar controlar um pouco dessa situação toda. Então esse cara tá ganhando um rendimento melhor, paga um pouquinho mais caro aqui, mas para ele não muda nada. Mas pro mais pobre muda. E é isso que eu acho que o governo tem que entender de uma vez por todas. Se continuar negando a economia, vai continuar prejudicando justamente quem eles mais querem defender, o que é uma pena. Então a gente aqui, na minha visão, né, pelo menos um pouco do meu dever deixa eu tentar explicar pro pessoal o que tá acontecendo. E desde que eles entendam o que está acontecendo, vamos tentar fazer o que a gente consegue, que é simplesmente se proteger disso, investindo nosso dinheiro, construindo uma boa carteira. Então essa é a minha visão, assim. Vamos ver o que vai acontecer com o dólar. Isso aí. Qual que é a expectativa? Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente aqui, comenta qual sua expectativa pro dólar. Se você acha que o dólar é mais para R$7 do que para 6, né? Eu fiquei bem chateado porque eu pensei que o dólar ia estar ali no 6 e pouquinho. Aí o pessoal fala assim: Alan, você trabalha com o YouTube, você ganha em dólar, você divulga empresas que você recebe em dólar, mas eu fico chateado, pô. Sim. Porque não é sobre mim, né? É sobre outras pessoas também. Uhum. Imagina o pessoal que ganha R$2.000, R$3.000 ali. Sim. Ele acaba sofrendo muito, né? Começa a bater na pessoa ali. É igual você falou, pra quem consegue se proteger, tá beleza. Exato. Mas pra pessoa mais pobre ali, meu, putz, a gente... E pior que é a pessoa mais fácil de manipular, né? Então, é isso. Mas aí vem um pinguço lá e começa a falar que, olha, veja bem, não é assim, o mercado é ruim. Mas não é o mercado, pô. Então, é aquilo. O cara tenta sempre culpar o outro. Em vez de fazer uma autocrítica e falar, cara, o que eu tô fazendo de errado? E pra ser bem sincero, não é possível que o Lula, tendo sido presidente 2 vezes, estando na 3ª vez como presidente, não é possível que ele não saiba o que precisa ser feito. Não é possível que ele negue até hoje, de forma ignorante, a economia. Eu acho que ele sabe o que precisa ser feito. Só que aí, olha qual que é a questão. Eu até tenho falado isso, né? O pessoal fala, não, mas calma aí, agora que o governo vai começar a ser mais responsável. Eu sempre falei pro pessoal que me acompanha, olha, eu não quero pagar pra ver isso. Eu, desde hoje, tô investindo em algo que pode me proteger se um cenário muito ruim acontecer. Eu não quero que ele aconteça, mas se ele acontecer, eu preciso estar preparado. Então, olha isso. A gente vê as pesquisas saindo. Lula tá perdendo popularidade. A gente vê o governo Lula perdendo apoio. Nas várias regiões do Brasil. Claro que tem algumas com mais apoio, outras com bem menos apoio, mas de forma geral, minha visão, minha leitura é que tem se perdido apoio. 2025, no meio mais ou menos do ano, começa a preparação para a eleição de 2026. Então, aí ele vai ter que gastar mais ainda. E aí eu fico pensando, bom, o governo precisa parar de gastar. Porque o mercado tá pedindo isso, o mercado tá muito estressado por conta disso. E quando a gente fala mercado, não é o cara de terno e gravata da Faria Lima. O mercado são as pessoas, o mercado é a sociedade como um todo. A sociedade precisa que o governo pare de gastar para que as condições macroeconômicas do país melhorem. E aí isso melhora a vida de todo mundo. Só que aí o governo precisa parar de gastar, só que ele vê que a popularidade dele tá caindo. Uma das formas de ele melhorar essa popularidade no curto prazo é fazendo o tal do populismo. No final do dia, populismo na veia é muito mais gasto. Então, como é que o governo vai parar de gastar num momento onde ele precisa melhorar sua popularidade? E melhorar sua popularidade muitas vezes é gastar mais, para fazer às vezes mais programas sociais, dar mais benefícios. Não sou contra os benefícios sociais, mas perceba que não dá para fazer tudo. E se você fizer tudo, em alguma hora você começa a afundar o país nesse sentido. Eu sou a favor dos benefícios sociais. Eu acho que tem que ter. Só que para o governo ser responsável com isso, ele precisa ser responsável fiscalmente. Para ele gastar no lugar certo, para ele gastar na hora certa, para ele cortar as regalias que precisa. É uma pena. Então, de novo, fica esse ciclo. E eu acho que vai ser muito difícil do mercado acreditar num governo que
tá dizendo que vai parar de gastar, mas que, pô, tá com a popularidade lá embaixo e daqui a pouco tem uma eleição, minha opinião. Então eu tô me preparando se o pior acontecer, eu vou estar vivo, você entendeu? A minha carteira vai sobreviver, meus investimentos vão estar bem. É difícil, né, Bruno? É difícil. Porque você vê, esse governo, ele é totalmente irresponsável, né? A gente pega e acaba analisando ali. Esse governo é um governo é satânico. É satânico. E tem até um petista aqui que comentou assim, ó. Que diferença de alguém realmente inteligente falando para alguém que só sabe politizar e usar o termo petista ou bolsonarista? Petista é uma desgraça, meu. É verdade. Não adianta, pô. Se você não tá gostando disso daqui, ó, você pode sair do canal, que o canal aqui ele tem muito viés de direita mesmo, né? Todo mundo sabe aqui. Eu entrevisto bastante pessoa que é da esquerda, mas petista não sabe nada. Você vai até aquele meme lá do cara se queimando no sol, aí tá assim, o petista tendo sua primeira aula de economia. Aí tá o Walking Dead lá. O que eu acho que a gente poderia resolver e poderia ajudar muito o país, independente da ideologia das pessoas, aceite ter aula de economia. Não aceita, não. Aceite aprender o básico da economia. E é uma ciência como qualquer outra. O pessoal falava tanto o negacionismo, da biologia, não sei o que e tal. Bom, tem o negacionismo econômico, é o cara que nega a ciência econômica. E a economia é uma ciência como qualquer outra. Então, assim, se estudou, se mostrou a história, se viu o que funciona, o que não funciona, apenas aceite o que funciona, entendeu? Mas as pessoas precisam saber isso. O foda é que as pessoas não sabem. E às vezes não é um problema das pessoas. Eu digo isso. Às vezes é um problema de alguns poucos que precisam usar essas pessoas para uma massa de manobra. Eu acredito muito nisso. Então se usa dessa ignorância econômica como massa de manobra. No Brasil isso acontece há muito, muito tempo. Então a gente só vai mudar isso quando a gente começar a ensinar economia para as pessoas. Mas não é economia para o cara fazer contas econométricas, é economia básica, noções básicas de economia. Eu, se fosse presidente, se fosse governador, teria isso na escola. Economia básica seria o nome da matéria. Só com essas noções de macroeconomia, essas noções... De juros, né? Noções básicas. Economia básica e finanças básicas eu teria. Isso mudaria muito o país, eu acho. Eu acho que também acabaria mudando muito, Bruno. Uhum. Mas é que é muito difícil, né? Aí você vê umas matérias nojentas que fala assim, entenda como isso é bom. Assim, a picanha está cara, entenda como a carne de segunda é mais saborosa. E pior que tem, umas coisas dessas, sabe? Sim. Eu sei. Entenda como o dólar mais alto é bom pra você. Daqui a pouco vai sair isso daí, exato. O cara tá lá ferrando a gente lá, pegando... Daqui a pouco vai sair isso daí. Hoje mesmo já vai sair. Já. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.